Mas sem que percebam, o protagonista escuta tudo. Pouco depois, Batedor Inseto de Pernas Longas revela toda a conversa para o protagonista. Agora ele sabe que os elfos negros estão a caminho. Atou imagina que eles podem ter voltado para recuperar os mantimentos que não conseguiram levar da última vez, já que havia uma quantidade enorme. Takuto sente que a chegada de uma cultura e ideologia tão diferentes pode acabar gerando problemas. Ele queria que pegassem a comida e fossem embora o quanto antes. Mas está receoso por não saber se conseguirá dialogar com eles da maneira certa. Atou tranquiliza ele dizendo que não será um problema, que ela pode cuidar das negociações. O protagonista questiona se ela está falando sério. E ela confirma, explicando que, como rei, ele só precisa dar ordens. E ela vai obedecer. Assim os elfos finalmente chegam. E é interessante observar como, aos olhos deles, tudo parece envolto em sombras e trevas. Moltar se apresenta como o ancião dos elfos negros e agradece pela hospitalidade, mesmo sendo direto ao pedir que vão logo ao ponto. O velho agradece pelos mantimentos e diz que gostaria de saber o nome do rei. Atou se irrita com o pedido. Mas o protagonista faz um sinal, permitindo que ela responda. Ela então revela que o nome do rei é Takuto, Senhor do Apocalipse e Rei da Ruína. A partir dali, todos devem se referir a ele como Rei Ira ou Rei Takuto. Atou também diz seu próprio nome, deixando claro que está abaixo do rei e que não deve ser tratada da mesma forma. O ancião agradece pela informação e promete que todo o seu povo lembrará desses nomes. O protagonista fica contente e pede para que Atou vá buscar a comida antes que ela estrague. Mas o velho elfo quer saber como poderiam retribuir por aquilo. Atou responde que eles não têm nada de valor para oferecer, duvidando que algo satisfaça o rei. O ancião parece desconfortável, um pouco tenso, e pergunta a Atou se ele está escondendo algo. Ele responde que não há nada de errado. O protagonista aproveita a oportunidade para dizer a Atou que, em negociações, certas medidas são necessárias. No entanto, ela não gosta da situação, pois acredita que os elfos não sabem negociar de verdade. Mesmo assim, enquanto Atou acredita que o melhor seria eliminá-los de vez, antes que se tornem um incômodo no futuro. Takuto, porém, pede calma. Talvez os elfos realmente queiram construir uma relação amigável, e isso possa beneficiar ambos os lados. Talvez, se ao invés de apenas dar a comida, eles aceitassem algum tipo de troca, todos se sentiriam mais seguros. O ancião concorda, e o protagonista confirma que isso é o ideal para manter o equilíbrio. Atou repreende os elfos por acreditarem que seu rei é algum tipo de espírito maligno, mas Moltar nega qualquer pensamento desse tipo. Takuto, então, ordena que Atou fique em silêncio, pois está tentando pensar em algo que os elfos possam oferecer em troca, mas nada lhe vem à mente, e diz que vai compartilhar tudo o que viu, ouviu e viveu. Atou acha excelente e afirma que, após o acordo, os elfos deverão deixar a floresta. Isso deixa Gia preocupado. O protagonista sente que consegue entender Gia melhor do que o ancião, mas Moltar insiste em pedir autorização para que seu povo permaneça na floresta. Atou recusa, e diz que eles estão proibidos de contar o que viveram ali dentro. Gia discorda, mas o velho reforça que, se essa é a vontade do rei, então deve ser seguida. Moltar agradece e se prepara para partir, mas o protagonista começa a duvidar da decisão. Sente que, ao deixarem a floresta, eles podem acabar morrendo. Então, de última hora, ele pede que esperem e faz uma oferta, que se tornem seus cidadãos. Isso surpreende até mesmo Atou. Ela questiona o que ele está fazendo, e Takuto diz que talvez usar o sistema de refugiados seja uma boa ideia. Atou tem consciência de que os elfos negros não são bons ou maus, mas, se forem aceitos como refugiados, e o sistema funcionar como no jogo, eles acabarão ficando tão corrompidos quanto o rei e ela mesma. Atou fica em dúvida, já que os elfos são muito diferentes dos homúnculos, os principais habitantes de Minogra. Isso certamente geraria conflitos no futuro. E se ela realmente conseguiria viver apenas com esse tipo de cidadão? A aparência dos homúnculos é perturbadora, e eles nem sequer conseguem conversar normalmente. Contudo decidido, Atou anuncia aos elfos que o rei decidiu fundar uma civilização naquele território, e que, se quiserem se tornar cidadãos, ele lhes garante proteção. O velho quer saber o que isso significaria para ele e para sua tribo. Também pergunta se o rei está prometendo felicidade eterna. Atou responde que, em teoria, essa seria a promessa, mas, na prática, eles se transformarão em seres sombrios. Apesar disso, ela afirma que a decisão é livre, e, em sua opinião, acredita que eles se divertirão muito mais do que imaginam. Depois, ela comenta que os elfos demoraram demais para tomar a decisão.
Takuto entende, já que é difícil aceitar que vão se tornar seres malignos de repente. Eles chegam ao acampamento dos Elfos Negros, e todos se curvam diante deles. Um até chega a desmaiar. Gia ordena que ninguém encare o rei diretamente, pois isso seria desrespeitoso. Assim que o rei se acomoda em seu trono, Atou declara oficialmente que todos são agora cidadãos de Minogra, o reino de Takuto. O protagonista recebe a opção de aceitá-los como cidadãos, e é claro que aceita. A partir daquele momento, Minogra está oficialmente fundada. Gia se pergunta se é só isso, já que não sente nenhuma mudança imediata. Mas de repente, uma sensação estranha toma conta dele. Um ódio profundo pelas pessoas que os caçaram e desprezaram por tanto tempo começa a crescer. Todos sentem o mesmo. Mas depois de um tempo, há de finalmente serem acolhidos. Todos os elfos, agora felizes sob a liderança do rei, começam a gritar seu nome. Tudo parece um verdadeiro culto. Dias depois, fica em choque ao perceber, ao analisar o mapa, que começaram numa posição muito desfavorável. No continente onde estão, já existem duas grandes potências. O Sacro Reino de Qualia, liderado por humanos devotos ao deus Arlos. E a Aliança dos Elementais, formada pelos elfos que veneram a natureza. Ambos os reinos são considerados bons, e se algum dia encontrarem Minogra, já se pode imaginar o que vai acontecer. Isso é preocupante porque Minogra não tem nenhuma força militar, e para piorar, as terras em que estão são amaldiçoadas e não oferecem nenhum recurso natural. Ainda assim, Takuto enxerga algo positivo. Em situações normais, Minogra teria dificuldade para se desenvolver, pois os homúnculos, seus cidadãos originais, não possuem inteligência suficiente. Mas com os elfos, tudo muda drasticamente. Passado um tempo, o ancião e Gia voltam, e não estão sozinhos. M também está com eles. Gia explicou a todos que era muito sábio e conhecia uma grande variedade de histórias, além de informações sobre outros reinos. M, segundo ele, seria extremamente valiosa tanto para o rei quanto para futuras investigações. Atou agradeceu o apoio e pediu que evitassem formalidades excessivas, já que o rei não gostava de etiquetas ou cerimônias. Ele também deixou claro que todos ali teriam funções importantes na gestão da nação. Moltar assumiria a responsabilidade pelos assuntos públicos, e por ser um usuário de magia, o rei colocava bastante expectativa sobre seus ombros. Gia continuaria exercendo seu papel de comandante militar, liderando as tropas de Minogra. Gia aceitou sua função com entusiasmo e declarou que cometeria todo tipo de atrocidade em nome do rei. O protagonista achou essa fala bastante desconcertante, principalmente porque Gia era alguém que, na prática, rejeitava completamente a ideia de guerras. É curioso como um elfo tão avesso à violência pode servir a um rei considerado símbolo da ruína e do mal e ainda assim se manter tão pacífico. Pensou ele. A Atou orientou o grupo a descansar bem naquele momento, pois antes de qualquer coisa, todos precisariam se recuperar. Haveria muito trabalho pela frente, especialmente na construção de moradias. Moltar se comprometeu a ajudar com seriedade, diferente de Gia, que confiava apenas em sua força bruta. Isso gerou uma troca de provocações entre os dois, que começaram a discutir sobre quem seria mais eficiente. Observando o clima esquentar, Atou comentou com o protagonista que talvez os dois estivessem apenas exagerando, na vontade de mostrar serviço. Takuto, refletindo sobre o que seria mais urgente, decidiu que o ideal era começar pela preparação do solo, aproveitando a energia que estava disponível no momento. Então Atou pediu ao velho que recolhesse madeira, mas com o cuidado de não prejudicar demais a floresta. O velho respondeu com tranquilidade, dizendo que já estava acostumado com as particularidades da floresta e sabia como lidar com ela. Mais uma vez, Gia se mostrou confuso com a atitude do Rei das Ruínas. Para ele, era incompreensível que alguém com esse título se preocupasse em preservar a floresta. Para completar, o protagonista ainda lembrou o grupo sobre a importância do reflorestamento. Os elfos não faziam ideia do que isso significava, e Gia perguntou diretamente: "O que é isso?" Takuto estranhou a pergunta. Ele percebeu que o nível de desenvolvimento tecnológico daquele mundo parecia se concentrar na criação de fortalezas. Algum tempo depois, Atou perguntou aos elfos se eles tinham conhecimento sobre magia militar e os 6 elementos principais. Moltar respondeu que conhecia os 4 elementos básicos, o que era o mínimo esperado na prática mágica. M, por sua vez, afirmou nunca ter ouvido falar de outros reinos que utilizassem esse tipo de magia militar. Diante disso, o protagonista entendeu que aquele mundo ainda não havia chegado ao ponto de compreender ou aplicar os 6 elementos, o que mostrava certo atraso tecnológico em comparação a outros universos. Era algo estranho, sem dúvida.
O velho questionou se aquele nível de tecnologia mágica era mais baixo do que o rei imaginava, e Atou confirmou. Mas, ao mesmo tempo, garantiu que isso não era exatamente um problema. Com esforço, poderiam alcançar e até superar as outras nações. Voltando ao tema anterior, ela explicou que reflorestamento era o processo de plantar árvores em locais onde elas haviam sido cortadas. Era uma prática essencial para preservar recursos, inclusive, muito importante até no mundo real. Amy comentou que, a princípio, tecnologia mágica e plantio de árvores pareciam coisas totalmente desconectadas. O velho concordou, observando que árvores costumam levar séculos para crescer. Atou, então, explicou que, nesse caso específico, o reflorestamento envolvia o uso dos elementos principais para acelerar o desenvolvimento das plantas. Isso, segundo ela, era conhecimento trazido pelo grande rei Takuto. Claro que o protagonista sabia que aquilo estava longe de ser verdade, mas Atou continuou exaltando seu rei, dizendo que ele tinha uma sabedoria vasta e conhecia muitos assuntos. Segundo ela, todos ali deveriam se considerar sortudos por viver sob o comando de alguém tão notável. Amy perguntou se aquela fruta que haviam recebido anteriormente também havia sido criada pelo rei, e Atou respondeu que sim, dizendo que, na verdade, ela era apaixonada por uvas. Curiosa, Amy quis saber se uvas eram aquela fruta roxa e comentou que havia plantado suas sementes, que já estavam começando a brotar. Foi nesse momento que Takuto, junto com Atou, se deu conta de que tinha entregado a eles uma fruta originária do mundo moderno. Aquilo era um risco, mas também uma chance. Se fosse necessário, ele poderia criar itens que não existiam no jogo. Para testar essa possibilidade, tentou criar algo simples, e conseguiu, trazendo de volta uma moeda. Com esse poder, ele sabia que seu caminho dali em diante se tornaria bem mais fácil. Seria possível produzir pólvora, trabalhar com metais e até gerar combustível. O problema era que isso exigiria uma enorme quantidade de energia mágica. Ainda assim, o sorriso em seu rosto deixava claro que ele estava confiante. Amy questionou se não teria sido melhor ele mesmo plantar as sementes, mas Atou explicou que não era necessário. Na verdade, ela até parabenizou Amy pela iniciativa e pelo ótimo trabalho. Enquanto isso, uma elfa loira com aparência serena e quase sagrada revelou que havia sinais de um possível apocalipse vindos das regiões amaldiçoadas do continente negro. A situação era séria para todas as nações envolvidas. Para piorar, um cardeal havia acabado de informá-la sobre o surgimento de bárbaros ao norte. Diante disso, ela sabia que precisava agir rapidamente. Algo estava começando a se mover no mundo. E é assim que termina o segundo episódio. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. E comenta aí, você acha que o Takuto fez bem em aceitar os elfos como cidadãos, ou acabou plantando a semente da própria destruição? O que você faria no lugar dele?